pessoal, bem-vindos ao Metabolic Podcast. Meu nome é Janaína Koenen, eu sou médica endocrinologista e hoje a gente vai discutir um assunto que eu tenho lido bastante, que eu gosto muito e que eu comecei a aprender, assim, tenho muito que aprender com essa pessoa que eu vou trazer para conversar com vocês hoje. Então, todo mundo sabe que eu gosto muito de tratamento metabólico, de câncer, Alzheimer, endometriose. E eu sou estudiosa de dieta cetogênica e as suas aplicações e de suplementação nessas várias doenças, né? E nessa vida, assim, de busca, de estudos, eu conheci o Mikael. O Mikael é médico, ele é palestrante, ele é escritor, ele é professor de pós-graduação de fitoterapia e plantas medicinais na USP. Ele é diretor do Departamento de Apiterapia do Conselho Nacional de Agronegócio das Abelhas. Para quem acha que isso é irrelevante, assista um podcast, tá? Sobre os produtos das abelhas, própolis e tudo que a gente falou lá, para vocês entenderem quanto isso é relevante, tá, gente, para a medicina. Ele tem um grande conhecimento, né, em medicina antroposófica. Ele fez pós-graduação em nutrologia, está fazendo pós-graduação em longevidade. E ele ficou um tempo na Alemanha, ele estuda muito medicina integrativa, assim, raiz, desde que ele respira como ser humano. Ele vai contar um pouquinho sobre isso para nós. Então, antes de eu chamar ele aqui para a gente conversar, não esqueçam de assinar esse canal e compartilhar isso que a gente vai falar aqui, porque hoje a gente vai ter uma conversa que pode mudar a vida de milhares de pessoas. E eu conto com vocês para isso. Então, curtam, assinem o canal e compartilhem, tá bom? Então, bem-vindo, Mikael. Dr. Mikael Marques, bem-vindo ao Metabolic Podcast. Obrigado, uma honra estar aqui com você. Hoje o papo é sobre visco, né? Mas sempre tem alguma coisa interessante para conversar com você. Então, sim, que bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre como você teve contato com a medicina integrativa, especialmente com o visco, e aí a gente vai entrar assim, no conhecimento dessa plantinha tão especial. Tá, sexta-feira eu fiz 39 anos e talvez tenho 39 anos que eu escuto falar do visco. Como você falou, eu nasci nesse meio da medicina antroposófica e eu fui cuidado pela medicina antroposófica até meus 20, 24 anos, quase que exclusivamente por ela. Pelo fato do meu pai, eu falo que ele é a segunda geração de médicos antroposóficos no Brasil e ele que realmente divulgou essa medicina aqui no Brasil. Então, desde criança eu escuto sobre tudo isso, eu vivencio na minha pele tudo isso. E como você bem disse também, eu fui para fora, eu estudei aqui com meu pai, medicina antroposófica, visco, estagiei muito tempo com ele. E para a Europa, várias das viagens foram até exclusivas para estudar visco, para estagiar em laboratórios que fazem o visco, para ver o visco, ver como que faz. Então esse realmente é um tema para mim muito valioso, visco um álbum. Me explica aqui, vamos lá. Existem vários tipos de visco, né? Então, em inglês, se a gente vai procurar na literatura, às vezes você coloca visco um álbum, você não acha, mas se você coloca mistletoe, aí você acha, né, os artigos. Então, a gente pode estudar sobre visco dessas duas formas, mas explica para nós o que é visco um álbum, especificamente, o que é? Visco um álbum é uma planta semiparasita, ela nasce na Europa e ela parasita várias espécies de plantas, sendo que nós utilizamos hoje principalmente três subespécies de visco. A que parasita a macieira, o pinheiro, o quercus e também o abeto, quatro tipos. Então, e ela é uma planta totalmente anômala. Então, por exemplo, no inverno ela frutifica, né? Então o normal para as plantas é frutificar no verão, na primavera. Ela não. Ela é anômala, ela frutifica no inverno. Ela não recebe influência da gravidade, então se a gente observar, ela faz uma bola sem interferência nenhuma da gravidade. E é uma planta que é utilizada desde da cultura nórdica. Né? Os vikings, os druidas, temos relatos, utilizavam visco, e a cultura popular alemã fala muito do visco um álbum, como uma panaceia. Então, segundo a cultura popular deles, o visco serve para pressão arterial, para hipertensão arterial crônica, serve para diabetes, serve para dor, serve para insônia, serve para tudo. E vem a ciência com mais de 2.000 estudos científicos, meta-análise, muitos estudos clínicos, mostrando o real potencial do extrato feito dessa planta
principalmente para pacientes oncológicos, para vários tipos de cânceres. É interessante isso. Então, é uma plantinha que parasita árvores, plantas, né? Outras árvores. E aquele bololô nos galhos, né? Aquilo. Só que tem vários tipos, né? Então, esse específico é da Europa. E dependendo da árvore que ele parasita, ele vai ter características próprias. É isso? Perfeito. Ele é o mesmo viscum, mas ele tem outras características ou são tipos subespécies de viscum que estão nessas plantas? São subespécies diferentes. Então, por exemplo, a quantidade de viscum lectina, que é um dos marcadores que nós utilizamos na hora até da escolha do viscum. A quantidade de viscum lectina de uma subespécie que parasita, por exemplo, o pinheiro. Ela chega a 1.500 nanogramas por ml. Já o viscum subespécie que parasita o abeto, ele pode ter cerca de 100 nanogramas por ml de viscum lectina. Então veja a diferença. Eles são muito diferentes, de uma substância. Né? São muito diferentes, bioquimicamente, inclusive. Então, antes da gente falar assim, das aplicações no câncer, interessante a gente falar o que é que tem dentro do viscum, né? Então, quando a gente faz uma preparação, geralmente ele é injetável, assim a maioria dos estudos, né, do visco, ele é ou subcutâneo ou intravenoso, certo? Mas ele tem os componentes. Aí os mais famosos são a viscolectina, não é isso? E a viscotoxina. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é cada um deles, né? Antes da gente entrar no que é fermentado ou não fermentado, só para a gente entender o que é cada coisa e por que isso é interessante, por que cada um deles é interessante. Tá. Temos vários marcadores, né? Mas realmente os marcadores mais utilizados na planta viscum album são as viscolectinas e as viscotoxinas. São mais de 300 substâncias. Nós temos flavonoides também de interesse na terapêutica. E eles possuem atuações distintas. E o que é interessante também saber é a quantidade dessas substâncias no extrato que nós buscamos para o nosso paciente. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil, eu uso na minha prática clínica 2 tipos de visco, um que vem da Alemanha e um que vem da Suíça. O que vem da Suíça é fermentado. E o fermentado ele tem um teor de viscolectina muito maior. Já o alemão, ele tem mais viscolectina. A sua pergunta, viscotoxina. Então, ela tem uma citotoxicidade muito maior por lise da membrana celular. Então, ela causa necrose na célula tumoral. E o mais interessante disso tudo é que é tudo específico. Então, por exemplo, mudando de assunto, já voltando, tem estudos mostrando que, por exemplo, visco em pacientes saudáveis com relação à célula natural killer não faz nada. Visco em paciente oncológico aumenta a célula natural killer desse paciente. Célula natural killer, gente, é o soldadinho com a machadinha na mão, que vai lá matar o vírus, matar o tumor, matar o câncer mesmo, sabe? Então, é uma célula que, quando a gente tem câncer, o próprio tumor, ele blinda o nosso sistema imunológico, tá? Então, a gente tem menos células natural killer circulantes. As que estão circulando não estão sendo efetivas. Tem uma série de células do nosso sistema imunológico que, em vez de trabalhar para nós contra o tumor, trabalham para o tumor contra nós, que são os macrófagos. Eles mudam, tudo muda, assim. É como se o tumor fosse sedutor. Ele é sedutor e ele controla todo mundo. E a propaganda super bem feita. E todos os soldadinhos que querem trabalhar para nós viram a casaca e trabalham para o tumor. Então, quando a gente fala de um remédio que não tem ação no nosso corpo são e só age no câncer, a nosso favor, né, matando a célula tumoral, isso é muito interessante para nós, né? É, muito, muito. E outra, pegando esse gancho aí eu acho bonito você explicando como se fosse uma historinha de criança. Isso é lindo. Tem que ter didática, que é complexo o negócio, né? Tem que ter didática, pois é. Tem um estudo de um pesquisador alemão, ele mostra aumento da velocidade dos linfócitos com a utilização do viscum album. Veja só que interessante, aumento da velocidade. Olha que legal. Mostrando um aumento da imunidade, né, uma imunomodulação que esse viscum faz. Então, e, por outro lado, esse é o viscum, só diferencia pra gente qual que é o viscum que ajuda a imunidade e qual que é o viscum que vai matar o tumor diretamente, que é tóxico para o tumor. Todo tipo de viscum, né, mas assim, o viscum suíço, fermentado, ele tem mais toxina. E o alemão, ele tem mais lectina, viscolectina. Então a toxina mata o tumor. Ela mata diretamente, os dois matam diretamente o tumor e indiretamente.
Só que vamos falar na prática o visco fermentado, ele reage muito mais, né? Então é aquela injeção que vai ter aquela reação flogística que a gente busca muito maior na prática, tá? E a lectina ela tem uma citotoxicidade por inibição da síntese proteica do tumor. Então, a síntese proteica do indivíduo não vai acontecer nada, mas na síntese proteica a nível de ribossomos do tumor, a viscolectina ela inibe. Então, a gente tem uma ação tóxica de ambos os componentes do visco. A viscontoxina, ela é tóxica para o tumor diretamente, né? Um veneno para o tumor e para as células normais nada. E a visconlectina também tem uma toxicidade com o tumor por inibição de produção de proteínas no tumor. Sim. E as duas vão estimular. Específico. As duas vão estimular nosso sistema imunológico, ou a lectina vai estimular mais o sistema imunológico? As duas estimulam de maneiras diferentes. Então, por exemplo, a viscontoxina ela ativa mais macrófagos, ela aumenta a fagocitose e aumenta a atividade granulocítica. Já a lectina aumenta a TNF-alfa. Interessante que pela lectina a gente consegue olhar lá no hemograma. Ele aumenta o eosinófilo. Ah, sim. Então, aí você sabe que está tendo efeito, né? Está tendo efeito. É um númerozinho que a gente vai olhar. Então, o paciente, por exemplo, tá lá, eosinófilo 1. Começa a fazer o tratamento com visco, chega a 9, 10. Isso é esperado. Eosinofilia com o tratamento com visco, principalmente por conta da visconlectina. Uma outra ação do visco que a gente vê em alguns estudos, Micael, que eu queria que você comentasse um pouquinho, é sobre as citopenias, né? Essa questão com a quimioterapia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas só assim, já que a gente está falando de ação específica, né? Como que o visco pode ajudar os pacientes que estão com plaqueta baixa, linfócito baixo, né? Por causa da quimioterapia? É dito que o visco, ele tem em si uma... Então, assim, deixar bem claro que a gente está falando de tratamentos complementares ao tratamento convencional, a gente não está falando de tratamento exclusivo com visco, então é complementar. Usando a nomenclatura convencional, o visco ele tem um efeito em si quimioterápico. Se ele tem um efeito em si antitumoral, ele tem um efeito quimioterápico. Mas ele tem também um efeito de proteção. Então ele protege o organismo, ele estabiliza DNA, ele ajuda na reparação de DNA. Então ele tem ação direta antitumoral e ele tem uma ação de proteção ao organismo frente aos tratamentos convencionais e frente ao tumor também. E ele tem uma atuação também antitumoral. Então, assim, eu falo que é uma planta de uma constituição altamente inteligente, né? Então, igual você falou, tem câncer, ele vai atuar, aumenta a natural killer. Não tem, não faz nada. Não, inclusive, em pacientes que não têm câncer, ele faz uma imunomodulação, né? Eu tenho criança que, assim, graças a você, eu tenho alguns pacientes, umas crianças que ficavam doentes sem parar, com um pouquinho de visco, gel de visco, nunca mais adoeceram, assim, melhora a imunidade. Então, uma questão que funciona, utilização. Funciona para várias frentes, né? Então, por exemplo, muitos médicos antroposóficos prescrevem o visco-albo nesse período de outono. É claro que a gente já está no inverno, mas no período de outono eles prescrevem o visco para prevenção dessas doenças de via aérea de inverno. Micael, interessante, só uma pergunta com relação à viscontoxina. Você falou do negócio dos macrófagos. Essa mudança nos macrófagos, pode-se dizer, vou ser bem específica agora, mas eu explico, tá? Pode-se dizer que ele aumentaria a conversão de M2 para M1 do macrófago associado ao tumor, no sentido do macrófago que está ajudando o câncer para o macrófago que vai atacar o câncer? Não sei te falar. É interessante a gente olhar isso, que a gente tem o médico e o monstro dentro da gente. Então, a gente tem esse macrófago. Não sei se vocês sabem, mas 50% da massa tumoral, tipo assim, o brocotoma lá, tá lá o tumor, né, quando tira na cirurgia. 50% da massa de tumor é de macrófagos do nosso corpo, que é uma célula de defesa nossa. E aí você pensa, tá lá para tentar combater o tumor. Não. Está lá trabalhando para o tumor, produzindo citocinas e substâncias que ajudam o tumor a metastatizar. São eles que vão produzir as metaloproteinases que vão dissolver ali para o tumor sair andando. Então tem um monte de coisa, né? Produz inclusive fibrina para disfarçar o tumor. Você tem que ver eu explicando metástase, né? A peruca de fibrina para ele sair andando no sangue e não ser reconhecido. Então, fazer um filme. Os macrófagos são assim. Aí a gente tem o macrófago M1, que no câncer é legal para nós, porque ele é polícia. Então, ele vai lá e vai estimular a apoptose, morte celular no câncer. E o M2 que eu deixo disso, tal, e começa a trabalhar para o tumor. Aí tem alguns suplementos que eu uso que transformam M2 para M1.
Em doença autoimune é o contrário. Você quer M2, e você tem muito de M1. Então, você vê que nunca uma coisa é boa em todas as situações, né? Mas eu acho que, pelo que você está falando, depois a gente pode até olhar, mas eu acho que a viscontoxina talvez transforme em M1, o que é muito legal. Porque isso faz o paciente interessante que, assim, responder. na prática, assim, até pra gente pensar nesse assunto, né? Na prática, o paciente com doença autoimune, ele pode se beneficiar bastante. Na prática, a gente vê isso com o Viscon Album, só que aí tem uma diferença. No paciente oncológico, a gente observa que é interessante, para termos resposta clínica, precisamos de doses mais altas. Na doença autoimune, ao contrário, a dose é muito pequenininha. E é uma imunomodulação, né? Na autoimune. Buscando uma imunomodulação e não uma imunoestimulação, porque em dose alta ele chega a fazer imunoestimulação. É um outro remédio, né? É um remédio, né, que faz isso, a naltrexona em baixa dose. Ela é útil também nas doenças autoimunes, é útil no câncer, assim como a melatonina, que também é útil na doença autoimune, é útil no câncer. Então, sim, melatonina venosa em altas doses, né, 50, 80 miligramas, super seguro e super interessante. E também tem meta-análise, né, que a gente vai ver que o Viscon tem estudos robustos, né, no câncer. Assim, é uma coisa que deveria estar sendo usada por todos os oncologistas, assim, a rodo. Assim como a melatonina. Deveria. A gente podia fazer nós dois depois umas discussões assim, né, de melatonina, câncer, acho legal. Mas... Também. Ok, então a gente tem a viscotoxina, a viscolectina e tem outras substâncias além disso no visco, né? Que são legais também para o nosso corpo, né? Sim, sim. Tem outras, com menos estudos, né? Por exemplo, o que eu citei, temos flavonoides dentro do visco, que são interessantes também para os pacientes oncológicos e autoimunes. Então, gente, é uma planta complexa, tem vários tipos, e a gente falou agora só o básico. Tipo o básico. Tipo que se o Mikael fosse dar um curso que eu falo para ele dar, para os médicos do Brasil e do mundo, que tinha que ser legendado e dublado, ele ia gastar assim, umas 3 horas só falando o que a gente falou até agora em detalhes. Assim, vocês não têm noção tanto de coisa que tem, né? Detalhes. Tem muito detalhe. Sim, e no manejo clínico também tem muito detalhe. Tem muito detalhe. Direto e reto eu discuto caso com ele. Assim, ele é minha fonte de conhecimento de Viscon e minha referência, assim, que eu acho que realmente vocês têm que ter alguém que vocês falam, não, esse cara é referência nisso, né? E ele é muito bom em muitas coisas, mas realmente, se alguém falar que sabe mais Viscon que ele no Brasil, eu vou ficar assustada, assim, que eu desconheço. E é uma coisa que é difícil saber se tanto, né? Porque são anos de estudo, gente, assim, eu tô começando a estudar sobre isso, já tem um tempo que eu tô usando nos pacientes, mas realmente é fascinante, fascinante. Com relação ao Viscon, ele tem outras questões que ele ajuda muito. Aí eu queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar na questão de ser fermentado ou não, mas fadiga. Ele está num guideline brasileiro de fadiga. E os oncologistas não conhecem o Viscon quando eu falo, olha, é bom para fadiga. Fadiga do câncer, fadiga da químio, fadiga da rádio, fadiga. Essa questão da energia vital, eu acho até poético quando você conta isso. Da temperatura, de ser de manhã. Eu queria que você falasse um pouco sobre a fadiga. Tá. Então, como você falou, nesse documento nacional, a gente tem a indicação do Viscon Album para melhora da fadiga. Para quem está de fora, parece algo pouco, né? O paciente com câncer pensar em melhorar a fadiga dele, mas quem tem fadiga sabe quanto que uma fadiga ela é incapacitante, quanto que ela atrapalha a vida da pessoa. E só o fato de eu conseguir melhorar a fadiga, vamos lá, a gente sabe, por exemplo, que o exercício físico é interessante para o paciente oncológico. Então, se ele melhora a fadiga, ele consegue fazer mais exercício físico, já é ponto. Né? Então, assim, o que a gente tem que deixar sempre claro, a gente não vai falar só de Viscon para o paciente oncológico, e a gente nunca vai tratar o ser humano de uma maneira pontual. Ele é muito complexo para falar só de uma substância. A gente sabe que a ambição da medicina convencional é essa, é descobrir uma pílula mágica para solucionar o problema de determinadas doenças. Isso não existe. Isso não existe. Mas então, o Viscon, uma das funções dele, um dos vários estudos mostra que existe um importante aumento das beta-endorfinas produzidas no nosso organismo, via estimulação pelo Viscon Album. Então, esse aumento de beta-endorfina, além de melhorar a qualidade de vida, além de melhorar a sensação de bem-estar, ele também ajuda na melhora da sensação da fadiga. E essa questão da temperatura ela é bem interessante porque o ser humano saudável, ele possui um ciclo circadiano, falando em outras palavras, um ciclo diário
de temperatura. Temos temperaturas maiores pela manhã, temperaturas menores pela noite. Foi constatado que pacientes com câncer, eles perdem essa ciclagem de temperatura. Ele adota uma temperatura mais baixa, constante. E qual que é uma das metas do Visco, que foi utilizado pela primeira vez em 1917, na via injetável pela medicina antroposófica, pela primeira médica antroposófica lá na Suíça, doutora Ita Wegman? É trazer, a fala deles é a seguinte, é trazer um manto de calor para o ser humano. Traduzindo isso em termos técnicos hoje, é inflamar, é trazer calor para o corpo humano. Então, a gente chega até num tema interessante que é a contraindicação. É contraindicado aplicar Visco num paciente com febre. Por quê? Vai piorar. Vai piorar. Então a gente nunca, ou evita, aplicar Visco num paciente com febre também. Existem algumas contraindicações. Conta como que a gente vai olhar isso, então. A pessoa começa a usar o Visco, né? E aí a temperatura, se você mede a sua temperatura, a gente convida vocês que vão usar o Visco a fazer isso. Ó, mede a temperatura de manhã, mede assim na hora do almoço, mede no fim do dia. Tá? É para estar assim e caindo, né? O câncer causa uma alergia, uma falta de resposta imunológica, uma falta de qualquer resposta. A pessoa fica apática, o sistema imune está apático. Sim. Então, aí fica lá ameno. Aí você quer esquentar o negócio. Então, você começa a usar o Visco, começa a melhorar a temperatura matinal, né? A temperatura começa a melhorar e aí ela cai normalmente, ela vai cair mesmo. Mas de manhã, que é interessante também aplicar o Visco pela manhã, né? Não é isso? Isso é interessante, sempre aplicar o Visco antes do meio-dia, quando possível, né? Então, por exemplo, a gente tem uma equipe de enfermagem aqui em Juiz de Fora, e tem pacientes que não conseguem, vêm de longe, vêm uma vez por mês, imagina, chega aqui 2, 3, 4 horas, tudo bem, mas o ideal, isso normalmente a gente sinaliza para o nosso paciente, o ideal é que seja feito pela manhã. E interessante também falar um pouco da concepção antroposófica do Visco albo. Segundo a filosofia antroposófica, o ser humano com câncer é um ser humano que tem um polo neurosensorial muito exuberante. Então, é dividido em 3 polos, o corpo humano, por essa filosofia, neurosensorial, rítmico e metabólico. E na visão antroposófica, então, neurosensorial, ele está exuberante, está exagerado no paciente com câncer, e o Visco, ele, na verdade, ele estimula o polo metabólico, trazendo o quê? O que a gente quer é o equilíbrio, o fiel da balança, ali no sistema rítmico. E claro, né, Janaína, diferenciar também, assim, o cuidado você falou como faz, né? Então, assim, medir a temperatura é uma forma de se acompanhar a utilização do Visco albo, mas claro que é importante diferenciar, avaliar a tireoide, né? A gente sabe que o hipotireoidismo causa um achatamento da temperatura. Tudo isso tem que ser avaliado pelo médico que está acompanhando esse paciente. É muito comum o T3 estar baixo no câncer, né? Muito comum. Não quer dizer que a gente tem que repor. Mas é super comum, né? Agora, uma das coisas que acontece quando a pessoa usa o Visco é que uns 2 dias depois do touro tive calafrio, esse negócio está me fazendo mal. O que você tem a dizer sobre isso, Micael? Perfeito. Assim, normalmente eu comento com meus pacientes, se der reação, vamos comemorar. Né? Porque o Visco, ele é uma planta, é um tratamento que ele dá sinal e normalmente é rápido. Então, o primeiro sinal que a gente vai observar no paciente, ele vai se sentir melhor, ele vai ficar mais alegre, ele vai melhorar o apetite, né? E depois ele vai ter, ou ele pode ter reações locais quando é subcutâneo, mas ele pode ter reações sistêmicas também. Então, ele pode ter sinais de gripe no dia seguinte da injeção. Eu fiquei gripado. Toda vez que eu aplico o Visco, eu fico gripado. Esse é o paciente que vai ter uma resposta clínica muito boa. Diferente do paciente, eu adoro essa palavra, anérgico, o paciente que ele não está respondendo ao Visco, ou porque a doença é muito avançada, ou porque a dose que está sendo usada ela é muito inferior à necessidade dele. É um paciente que vai aplicar e não vai acontecer nada. Né? Mas por isso que a gente sempre tem que fazer um tratamento, essa é uma outra base da viscoterapia, o tratamento tem que ser personalizado. Então não adianta eu querer passar uma mesma dose para todo mundo, não vai funcionar. E assim, essa reação na pele, às vezes as pessoas falam assim, eu dei alergia ao Visco. Eu sempre explico, mas as pessoas vão para casa, cabe muita coisa, né? Eu dei alergia, Janaína, esse negócio, nossa, empolei, não sei o quê.
E aí vira a pessoa, não, tô ótimo, não tive nada. Aí eu explico, olha, porque eu dou sempre um e-book, eu desenhei, vou te mostrar o e-book que eu fiz, todo bonitinho, tá, o paciente. Que legal. Para ele ver a reação na pele. A gente quer que tenha uma reação na pele. Né? Eu queria que você explicasse isso, Miquel. Qual é a reação esperada que a gente quer que o paciente tenha? Né? Tudo bem, ele pode não ter na pele, mas ter a gripe, ok, teve uma reação. O corpo dele reconheceu aquilo ali, está tendo uma resposta, que é o que a gente quer. Mas a gente procura uma reação na pele que não pode ser nem de mais nem de menos. Você podia explicar um pouquinho para nós? Claro, a gente busca, com o tratamento com visco, buscamos sinais inflamatórios, ou chamados sinais flogísticos. Dor, calor, dor local quando a aplicação é subcutânea, sendo que quando é sistêmica endovenosa, ocorre normalmente diminuição da dor, seja ela alguma questão nada a ver, às vezes. Então, por exemplo, assim, tem artrose, mas tem um câncer de mama. A artrose dá uma aliviada na dor. Tanto que é uma das indicações dos médicos antroposóficos lá na Alemanha, nos hospitais que eu fiquei. O uso do visco local para o tratamento de artrose. Então, dor, vai ter calor. Então, calor, se for subcutâneo, vai dar uma reação local. A gente busca uma reação de mais ou menos 5 centímetros. Passou muito disso, opa, a dose está muito alta. Vamos abaixar a dose. E é um tema que a gente pode conversar daqui a pouco. Falar em dose não é só número. A gente vai falar também da qualidade do visco. Dor, calor, rubor, pode ficar vermelho, principalmente na aplicação subcutânea. E pode ter edema, pode edemaciar, que são os 4 sinais da inflamação. Então tudo isso é esperado e desejado no tratamento com visco. Então assim, é importante explicar, igual você fez o e-book, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque normalmente o paciente busca um tratamento para alívio de sintomas, para melhora do quadro geral. E com o visco, ao contrário. Ele pode ter uma aparente piora no início, mas é algo bem transitório. Não é que ele vai ficar a semana inteira passando mal. Aplicou o visco hoje, amanhã se sente mal, 1, 2, no máximo, isso é raro, 3 dias. O 4º dia vira super-homem. Se sentem muito bem. Ou Mulher Maravilha. Então, e geralmente a gente muda, assim, você fica com um calombo na barriga, né? Um calombo, né? Muitos dias, mais do que 3 dias, é porque a dose está alta. Mas até 48 horas é o esperado. A gente fala na moedinha de R$1, 5 centímetros, moedinha assim, né? Então a gente quer que dê uma reação na pele. Se der a reação, porque está dando certo. Se não der, não quer dizer que não está funcionando também. Né, Miquel? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, então não está adiantando nada isso que eu estou fazendo. Não é bem assim. Explica um pouquinho. Tem gente que demora mais, né? Como tudo, né, Janaína? Como tudo é muito individual. Então tem pacientes, e eu vejo que assim, o paciente grave, ele tem essa menor reação ao visco. E a gente precisa esperar ou fazer um aumento da dose. Agora, tem pacientes, mesmo os ditos graves, mesmo os ditos terminais, que reagem muito e que se dão muito bem com essa medicação. Então, os pacientes ficam um pouco ansiosos também. Eu tenho aquela coisa, já apliquei 3 e não deu calombo. Posso aumentar? Calma, gente. Calma, a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Eu já vi bastante acontecer. A gente começa, não acontece nada. 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª aplicação, na 7ª ele tem uma alergia. A gente tem que tomar cuidado, porque parece que chega um momento que o sistema imune, igual você falou, tá paradão, ele acorda para a vida. Então, se começar a ficar muito ansioso e querer aumentar a dose muito rápido, não é legal. Então, essa é uma outra regra do tratamento com visco. Comece sempre devagar. E paciência, comece sempre com doses menores, com paciência. Respeite o tratamento. Não é oba-oba, não é de qualquer jeito. Eu falo muito isso, é simples, mas não é de qualquer jeito. Também não é qualquer produto que a gente vai utilizar. Falando em ansiedade e em temperatura, é interessante, a gente sempre fala com os pacientes, mas às vezes ficam ansiosos, e bom estar gravado aqui para eles ficar, né, divulgar bem. Se o paciente tiver uma febre, né, assim, 24, 48 horas depois da aplicação do visco, ele tiver uma febrezinha, só uma febre e tal, aquela coisa de vontade de tomar um antitérmico. Então, é interessante ou o objetivo é esse mesmo? Né? Eu queria que você comentasse sobre isso. O objetivo não é ter a febre, mas quando chega a ter febre e é por conta do visco, é um ótimo sinal. Se possível, não medicar. Se possível, segurar a onda, né? Se possível, um banhozinho, óleo essencial de lavanda,
pouquinho de álcool no pé. Na nossa cultura popular é dito da rodela de limão no pé, que é legal e funciona também. Um pouco mais de própolis e tentar ficar por aí. E agora, pessoal, se está tendo a febre, não vai aplicar o visco no dia que está tendo a febre, né? Perfeito. Espera não vai, passar. porque senão vai piorar essa febre. Né? Já está tendo a reação. Então, segura as pontas, adia o próximo estímulo, né? Até passar isso. Adia né? o próximo estímulo. Ah, doutor, mas eu faço toda semana, eu estou com febre. Vamos pular ou vamos adiar alguns dias. Não tem problema nenhum. A gente tem que respeitar também o nosso corpo. Uma outra indicação do visco, Michael, a gente falou então da fadiga, a gente falou que é interessante no tratamento específico do tumor, que é tóxico para o tumor, os dois tipos de substâncias que a gente encontra mais no visco, independente, né? Tem ação tóxica no tumor, os dois tipos, né? A viscolectina e a toxina são importantes para estimular o sistema imunológico contra o tumor, fortalecer a pessoa. E também a gente vê muita melhora na náusea. Você falou do apetite, né? Mas o paciente oncológico tem muita náusea por causa da químio, né? Dos remédios até imuno mesmo, os remédios orais e tal. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu vi uma meta-análise já sobre isso, assim. Realmente o visco tem muita melhora de náusea, né? Sim, melhora muito a náusea. Junto com o gengibre, né, que a gente usa para melhorar a náusea, o visco ele é um dos sinais do sucesso do tratamento. E náusea até queda de cabelo, interessante. A gente não vai garantir, eu nem toco nesse assunto normalmente da queda de cabelo, mas o paciente ele tende a perder menos cabelo, ou muitos nem perdem o cabelo com determinadas quimioterapias. E com relação à náusea, aquele paciente inapetente, anoréxico, que não tá, claro que não está bem, é um sinalzinho que vai aparecer normalmente rápido, com o visco com algo. E melhora. Estou com mais fome, eu estava sentindo um gosto ruim, agora não sinto mais. Os pacientes, a gente vê estudo até em paciente terminal, gente, como cuidado paliativo, os pacientes relatam uma melhora de qualidade de vida absurda. Tipo assim, nossa, estava uma droga e agora está muito melhor, mesmo em pacientes terminais. Mesmo em pacientes, especialmente em pacientes muito debilitados, né? Agora, o ruim é que a gente espere o paciente chegar nesse nível né, tão debilitado, terminal, para iniciar um tratamento que pode ajudar, inclusive, no desfecho. Que tem estudos mostrando que o visco diminui mortalidade no câncer. Diminui. Isso é um desfecho duro em medicina baseada em evidência. Uma intervenção que diminui mortalidade? Peraí, quantas medicações, quantos quimioterápicos, Michael, estão no mercado aí que aumenta a sobrevida livre de doença ou diminui tumor por 2 meses só depois o trem come? Esse remédio diminui mortalidade. Por que ele não está sendo prescrito de rotina, Michael? Porque na Alemanha ele está, né? 2/3 dos pacientes oncológicos usam, né? 2/3 dos pacientes oncológicos, incluindo Alemanha, Suíça e Áustria, utilizam visco algo. É muita gente. O que está acontecendo, né? Que no Brasil os oncologistas não conhecem o visco. Você tem alguma ideia? Você que já está aí nisso há tantos anos. Olha, eu tenho notícia de uma multinacional tentar patentear. Eu não sei se foi alguma viscotoxina, alguma viscolectina que foi tentado o fracionamento, então, a retirada dessa substância e a patente, mas não funciona. Quando a gente estuda cannabis medicinal... Eu ia falar isso, o entourage, né? O efeito entourage ou o efeito comitiva. Então, elas agem em conjunto, todas essas substâncias. É claro que seria interessante a gente poder também utilizar um pouco mais de viscotoxina, um pouco mais de viscolectina, mas na prática não funciona. Então, não é patenteável, talvez. Mas aí só porque não é patenteável, então ninguém vai ficar sabendo. Isso é ruim, né? Que os médicos esperem a indústria fazer propaganda de um tratamento para eles, né? A gente tem que buscar além. Não é só quando a indústria tem dinheiro e compra um negócio e começa a fazer propaganda em congresso que a gente tem que conhecer. Eu acredito que está muito no inconsciente do profissional de saúde. Se a indústria divulga é porque tem evidência científica. Mas nem tudo que existe evidência científica a indústria está divulgando. E não é tudo que a indústria divulga que tem, porque várias drogas que estão no mercado não tem nem fase 3. Né? O FDA ele fez a aprovação acelerada de quimioterápicos há anos, isso está publicado, saiu no JAMA, e falando que várias dessas drogas, assim, para ser específica, 80% dessas drogas não mostraram nenhum benefício. E as que sobram não fizeram os estudos fase 3. Então, algumas mostram benefício pouquíssima, da ordem tipo de 10% a 16%, e mesmo assim são benefícios pequenos
não é uma coisa de cura, é uma coisa de prolongar vida, né? Nem sempre com qualidade. E aí você tem o Viscum, que melhora a qualidade de vida no paciente oncológico, melhora a náusea, melhora a fadiga, melhora a resposta à quimioterapia e rádio, melhora efeito colateral de quimio e rádio. Poxa, legal demais, né? É muita coisa boa junto. E o risco de dolo é pequeno, então assim, existem alguns efeitos colaterais, pode haver alguma reação? Vamos falar então, duas coisas antes de a gente falar como que usa e tal. Queria que você falasse um pouquinho, quais são as contraindicações do Viscum? E depois, quais são os potenciais efeitos colaterais mais graves do Viscum que a gente tem que tomar cuidado? Contraindicação, a gente não tem estudo de segurança, por exemplo, para fazer Viscum em mulher grávida. Por mais que temos estudos em animais mostrando que é seguro, a gente não tem estudos em humanos. Então, é contraindicado. É contraindicado aplicar, como foi dito, em pacientes com febre. Então, a gente não vai aplicar. Em pacientes com... Com febre na hora, né? No mesmo dia, sim, na ou na hora, mesma semana? Na hora. Na hora. Então, teve febre até ontem. Hoje pode aplicar. Não tem problema. Pacientes muito alérgicos, a gente tem que tomar cuidado. Né, o paciente com urticária, por exemplo, ele talvez se beneficie do Viscum, mas a dose, para ele, talvez nem exista no mercado, de tão baixa que deveria ser. Então, o paciente com alergias, com urticária, contraindicado, a gente vai evitar. E pacientes com tumores cerebrais. Né, por que é contraindicado o uso do Viscum em pacientes com tumores cerebrais? O tumor cerebral está num local que não existe uma capacidade de ser expandido por conta da calota craniana. Então, é uma indicação, uma contraindicação. Alguns médicos lá na Europa, muitos na República Tcheca, utilizam o Viscum. Esse injetável, eles quebram, indicam a utilização oral, né? Mas nesses casos é uma contraindicação relativa. Então a gente pode até utilizar doses baixas. Por exemplo, um Viscum mais fraquinho, depois a gente fala deles. Um Viscum mais suave. Mas nasal, por exemplo, um tumor cerebral pequeno que está controlado. Agora um tumor muito grande com edema não pode, né? Com edema nem pensar. Não pode. Agora uma metástase cerebral pequenininha e tal, você usar um Viscum nasal, você usaria? Sim. Eu usaria ou até um subcutâneo em dose baixinha, um Viscum alemão A, por exemplo, de 1 mg, 0,1. Usaria sim. Então, tumor cerebral, ok. E efeitos colaterais, né? Que as pessoas, então, vou usar esse negócio todo dia, os pacientes ficam me perguntando por que eu não deixo aumentar. Eu tenho pacientes que fazem, que estão longe de mim. E eu sempre falo, aplica a primeira dose, perde médico, sempre tem perde médico, e nós não vamos aumentar rápido, nós vamos aumentar muito lentamente essa dose. Ah, mas não está fazendo efeito, mas vai que faz você tá sozinho e dá alguma coisa errada. Aí eu queria o que ideal do Viscum, eu falo que isso. sempre é ter acompanhamento de profissional de saúde por perto. Porque pode chegar um momento em que essa pessoa vai ter uma... Eu gosto muito da fala da homeopatia, a chamada crise de cura. Então, por exemplo, a minha esposa, ela teve uma alergia severa ao Viscum, de dose baixa, depois de 5 anos de uso de Viscum Album. Então, claro que depois foi um momento dramático. A nossa sorte é que ela estava do lado da clínica do meu pai, a gente morava, né, do lado, e teve que fazer soro, teve que fazer corticoide, antistamínico, teve que haver intervenção. Se não tivesse lá, a gente realmente não sabe o que aconteceria. Ela estava desacordada quando eu cheguei. Então, sempre, se possível, próximo ao profissional de saúde. Isso é raro, isso é raríssimo. É raríssimo, então, assim, eu tenho contato direto. Eu tenho contato direto. Então, assim, eu tenho 12 anos de formado, no total eu tenho 20 anos de contato, de estudo de Viscum, 20 anos. Nesses 20 anos, 2 pacientes eu vi isso acontecer. Então, assim, num universo de mais de 1.000 pessoas, é muito pouco. É muito seguro. Mas a gente tem que saber dessa possibilidade. Então, efeito adverso, normalmente, esse é um efeito adverso, né? Alergia é um efeito adverso, a qual pode e deve ser tratada. Então, o paciente que se torna alérgico ao Viscum, ele deve ser tratado como? Dessensibilizando, com doses muito baixas e progressivamente elevadas. Começa com 0,1, vai subindo, devagarzinho. Começa com 0,01, não está dando reação, passa para 0,1, né, e numa frequência muito baixa também, quinzenal ou até mensal. E assim vai aumentando. Ou até começar com gel. A gente pode manipular esse gel.
É interessante, né? Então, assim, isso é importante, pessoal, porque, por exemplo, se você é uma pessoa que já tem muita alergia, né? Não é legal você fazer isso sozinho. Eu tenho pacientes que moram fora de Belo Horizonte, que optaram por fazer mesmo, eu explicando, ó, tem que ter esse cuidado, primeiro ver sempre com o médico do lado. Ah, não, eu tenho um amigo meu médico, ele vai estar lá, tá tranquilo. Mas às vezes até é bom ter um kitzinho, né, em casa, eu acho. Igual esse povo que é alérgico à abelha picada, né, que tem... Shock que tem... vou ter Dermodiglot, tem uma adrenalinazinha em casa, né, alguma coisa assim. Eu não gosto de deixar isso muito à mão de paciente, não, porque a gente fica com medo do uso indevido. Mas eu até hoje não tive ninguém. Eu tive um paciente que tinha asma, que pegou Covid, não sei se foi pós-Covid, com melanoma, e aí a asma estava em imunoterapia, a asma veio e estava usando visco, eu tive que tirar o visco. Mas já estava com imunoterapia, então já estava com o sistema imunológico mais ligado, né? Então, e eu tenho pacientes que eu até te perguntar isso, tem alguma terapia oncológica na qual o visco não é indicado? Ou se mesmo na imunoterapia você faz tranquilo? Não conheço contraindicação em pacientes oncológicos. Só se existir o que não combina, vamos falar assim, até com a teoria, né? É um paciente alérgico oncológico. Um paciente com câncer e muita alergia, que na prática a gente não vê com frequência. Geralmente, quando ele está com câncer, ele está paradão, anérgico. Né? Anérgico, paradão. Então, sim, todos os tratamentos oncológicos combinam com o visco. Eu li na literatura, isso é bem claro, tá, pessoal? Eu trouxe isso aqui porque, às vezes, meu oncologista falou que pode atrapalhar o tratamento. Não pode. Já tem literatura boa sobre esse assunto. O visco é compatível com o tratamento oncológico, independente do remédio. Tem coisas que não são. Tem suplemento que não pode. Tem suplemento que é metabolizado pelas mesmas enzimas que metabolizam o quimioterápico em específico. Eu, sempre que eu vou prescrever suplemento, eu tenho uma tabela gigante, eu cruzo todos os meus suplementos com todos os remédios que a pessoa está usando, antidepressivo, quimioterápico, eu vejo o que rola e o que não rola. E acompanho, né? Mas o visco, não. O visco, na literatura, a gente vê que realmente pode. Pode com tudo. Então, é uma tranquilidade que vocês têm que ter. E o médico que estiver assistindo isso aqui tem que ler. Tem que buscar também, assim como essas meta-análises que a gente está falando, que não são poucas, tá? Vocês vão assustar quando vocês julgarem ali no PubMed ali, vocês vão cair para trás, o tanto de coisa que vocês deixaram de ver. Sim, tem muita. E assim, há anos, né? Há anos tem coisa boa, robusta. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, gente, como assim? Que eu nunca ouvi falar. Porque assim, eu não sou oncologista, eu sou endócrino, mas estou estudando câncer desde 2017. Eu tinha visto do Me Soltou com a Nasha, mas só quando eu conversei com você que eu senti firmeza no sentido de falar assim, não, é palpável, dá para estudar, dá para fazer, e aí a gente conversou e eu comecei a ler mais sobre isso. Aí eu fiquei louca de ler, porque, nossa, muito legal. É incrível, né? É lindo. É lindo, né? Assim, por que as pessoas não estão fazendo isso sistematicamente? Melatonina é outra coisa que eu não entendo. Por que todo paciente oncológico não está usando doses altas de melatonina? Alta sim, né? Porque não tem dose alta, que a toxicidade não existe. É doses cabulosas, assim. 2 gramas para ter uma toxicidade que nem nos estudos não se mostra, né? Mas doses mais altas, né? Do que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, vamos falar. Então, a gente já falou sobre tudo que é bom, que faz. Agora, fala um pouquinho sobre o visco fermentado, não fermentado. E se a gente usa os dois juntos, separados, como você acha interessante? Então, o fermentado... Então, assim, a gente tem pelo menos... Eu falo mais dos viscos antroposóficos. Né? Eles têm uma padronização melhor, mas tem também homeopáticos, fitoterápicos para uso oral. Na minha prática, eu uso muito 2, que são os que a gente tem melhor acesso no Brasil. Só por conta disso. Se eu tivesse mais acesso a um terceiro, que é o Abnovo, por exemplo, ou da Vala, que é um quarto, com certeza eu estaria falando bastante deles. Mas não adianta falar de algo que a gente não vai ter acesso. Então, a gente tem, de um lado, o fermentado, que é o suíço, que é um visco com mais riqueza em visco com toxina. Então, na prática, é um visco que reage mais, é um visco que exige um pouco mais de energia vital do paciente, porque ele vai reagir mais. E, de outro lado, a gente tem um visco alemão, que é um visco mais rico em visco lectina. Que é o Elixir, né? Que é o Elixir. Na prática, a gente pode utilizar os dois, só que a gente tem que pensar em custo também. Né? Não é uma medicação cara, mas claro que se a gente for associar, vai sair num custo um pouco maior. Então, pensando em economizar, né, eu vou indicar um ou outro. Em algumas poucas situações eu indico os dois, porque eu acredito que eles são complementares. Se você pudesse, se a pessoa tiver condição financeira, você indica os dois.
Com certeza, porque são complementares. São complementares, não são concorrentes. E qual foi a outra pergunta mesmo? Então, se a gente falou do fermentado, não fermentado, a pergunta é Sim. como você gostaria de usar? Porque geralmente quando a gente vê os estudos, nos estudos eles só falam sobre aplicação subcutânea 3 vezes na semana. Subcutânea. Uhum. Aí, por exemplo, num paciente que está com linfopenia, linfócito baixo, 800 linfócitos, né? Aí você tem certeza, CD8 está lá embaixo, citotóxico nem está lá, o killer cell sumiu, está debaixo da cama escondido, né? Aí, talvez você usaria, por exemplo, 2 do não fermentado 2 vezes na semana e fermentado 1, por exemplo, para estimular um pouco mais, ou tanto faz? Você não tem isso. Então, assim, como você decide? Por mais baseado em evidência que nós sejamos, a clínica, ela realmente, nesse caso, ela é soberana, experiência clínica. Então, para pacientes como esse, eu dou preferência para a via endovenosa. É uma via que realmente ela é muito menos estudada, mas os maiores ensinamentos que eu tive, a maior experiência que eu tenho com esse tipo de paciente é o uso de altas doses via endovenosa. Então, eu sugeriria, por exemplo, uma aplicação semanal de um elixir, por exemplo, via endovenosa, e num outro dia, um visco fermentado, um suíço. Sempre venoso. Sempre venoso, mas depende. Então, por exemplo, é um paciente com linfopenia, mas ele tem uma massa sólida que é até palpável. A via subcutânea ela é interessante também. E perto do tumor, né? A gente vê. Sempre perto, e é possível aplicar intratumoral também. Intratumoral é uma possibilidade. Eu vi um estudo de uma paciente com NIC3, que é uma neoplasia intraepitelial maligna no colo do útero, que não pôde fazer cirurgia, não pôde fazer quimio, não sei, eles injetaram 20 miligramas de viscum no colo uterino, desapareceu o tumor, assim, ficou tratado meses depois, 1 ano depois, não tem mais nada. Ela fazia, se eu não me engano, semanal por algum tempo, tem um protocolo no estudo bem legal, isso bem publicadinho, assim. E eu achei muito legal isso, não teve mais nenhum outro tipo de tratamento. Então, às vezes, um paciente que não tem opção de fazer nada, né, pelo menos, assim, eu acho que é negligência não tentar o viscum em face dos estudos, né, porque a gente tem que trabalhar com a melhor evidência disponível. Né, meu professor da minha residência de clínica médica, ele adorava medicina baseada em evidência. Lá em 2004, ele falava disso, o Reginaldo. Então, ele ficava falando disso na minha cabeça o dia inteiro. Ele falava, Janaína, não é que tem que ter ensaio clínico randomizado de tudo. A gente tem que trabalhar com a melhor evidência disponível. O que não justifica é o médico não buscar evidência. E ficar amarrado aos guidelines apenas. Então, a gente tem que... a gente é responsável por buscar respostas. E nem todo mundo vai se enquadrar na receita de bolo de um guideline, né? Aí, achei interessante esse caso. A gente está falando de alergia, de energia. Então, assim, a minha percepção hoje... dentro da oncologia, a gente observa uma energia com relação à busca por conhecimento que saia dos guidelines. Então, saiu do guideline, então, por exemplo, própolis. Tem evidência? Tem. Robusta? Não. Mas a gente pode utilizar sim, por que não? É um superalimento. Né? A história muda Mal quando a gente não fala vai de fazer. visco. Mal não vai fazer. Né? Então, assim, assim, eu vejo muito... chacota, né, com relação às práticas naturais, com as práticas complementares, integrativas, por muitos profissionais. Isso tem mudado. Esse cenário tem mudado e muito rápido. Então, assim, quando eu iniciei a faculdade de medicina, era um cenário totalmente diferente de hoje. O meu pai, quando vivenciou, ele era perseguido, porque ele falava de medicina antroposófica, imagina. Absurdo, né? Então, um absurdo. Então, assim, até a liberdade de poder buscar conhecimentos além dos convencionais ainda existe, né? Existe, ainda existe uma tentativa eu sou a esse perseguida, boicote. normal, super perseguida. Eles acham que a pessoa Sim. com câncer tem que comer picolé, sorvete com açúcar, Comer tudo picolé bem. e tomar leite condensado Tomar pra leite ficar feliz, condensado, por quem tá morrendo. Sim, toma é uma fala refrigerante. que, infelizmente, existe com muita frequência ainda. Isso é um absurdo. E já tem evidência científica robusta de que não é legal. Inclusive que a dieta cetogênica melhora a qualidade de vida até em pacientes com caquexia terminais. Né? Então, assim, tem vários... Tem ensaio clínico randomizado em mulheres com câncer de mama, onde só a dieta cetogênica, sozinha, reduziu o tamanho de tumor e melhorou a sobrevida em mulheres sem metástase. Com metástase, não fez diferença, mas não fez mal.
Que é o que eu falo, uma dieta sozinha não faz verão, assim como um quimioterápico também não faz. Né? O tumor, ele é flexível metabolicamente, ele se adapta. Né? Mas veja você, tem um ensaio clínico randomizado em mulheres com câncer de mama e tal. E as pessoas falam assim, não tem nenhuma evidência dessa dieta em câncer. Você olha assim, oi? Não tem nenhuma evidência de visco com o quê? Aí você fala assim, gente, vamos estudar, vamos abrir a cabeça e buscar um pouco mais, porque, poxa, os pacientes estão morrendo, né, a rodo, e o câncer está só aumentando. E, assim, é insustentável economicamente. Daqui a alguns anos, não vai ter convênio que vai dar conta do número de pacientes oncológicos que nós vamos ter. Porque a gente não está olhando para o câncer da forma que a gente deveria. O câncer não é uma coisa simples que você dá não é uma dor de garganta que você dá uma azitromicina e trata, né, Mica? Foi uma coisa que você falou. É um ser humano. O câncer não é o câncer. É o tumor com as células do sistema imunológico, com as emoções daquela pessoa, com cortisol, com os hormônios funcionando ou não, com a vitamina D alta ou baixa. É tanta variável. Se você não olhar para a pessoa de uma maneira integrativa, você nunca vai resolver o problema. Resolver, eu acho que não vai resolver. Porque as pessoas não estão a fim de mudar o estilo de vida, né? Mas, pelo menos, otimizar esse tratamento. Será que a gente consegue melhorar esse tratamento? Pô, eu acho que sim, né? Com suplementação, dieta, visco, manejo de estresse, terapia, mindfulness, né? Meditação, visualizações positivas, né? Que a gente vê que tem muita coisa. Modulação parasimpática, para diminuir metástase na cirurgia. Eu tenho lido muito sobre isso, eu acho muito interessante. Eu também. Né? Então, acho que as pessoas, elas estão um pouquinho assim para trás nisso, e eu fico triste, porque enquanto isso o povo está morrendo. Dá para melhorar. Dá. A gente tem uma margem, tem muito conhecimento já. Né? Então, vai ver quem quiser. Vai ver quem quiser. Não, mas eu fico triste, porque nem todo mundo tem YouTube para ficar olhando, e as pessoas hoje buscam coisas muito fúteis, né? Assim, infelizmente. Sim. Infelizmente, hoje a cultura geral não está assim bacana para as pessoas buscarem isso. Ninguém vai chegar no YouTube e vai colocar visco. Né? A pessoa vai colocar outra coisa, buscar uma música qualquer. Não vai colocar visco, não vai colocar... Tem gente que me acha assim, tratamentos integrativos de câncer, me acha no YouTube, graças a Deus. Aqui, então, a gente já entendeu que o visco, a forma mais comum é subcutânea. Na veia, você disse que usa altas doses. Altas doses, tipo 800 miligramas? Tem estudo mostrando 800 mil, mas na prática eu uso 50 a 100. É o que eu uso considero também. 50 a 100, já tive paciente usando 150, 200, mas o que acontece, Janaína, eu falo muito isso também. Nós não usamos uma ferramenta só. Então, no paciente oncológico, ele vai ter a sua prescrição. A nutricionista vai aplicar uma dieta, eu vou passar vários suplementos, vou passar próprios em dose alta, vou passar melatonina, etc. E o visco é mais uma ferramenta. Então, assim, o início, a gente tem que pensar até na questão do seguinte, a gente não quer tudo de uma coisa só. A gente quer um pouquinho de tudo isso. É aí que vai vir o resultado. Um pouquinho da melhora vai vir sim da melatonina, um pouquinho sim vai vir da suplementação personalizada, da vitamina D, exercício físico, dieta, etc. Então, pensando também em gasto, em praticidade, a gente começa com uma dose menor. Se necessário, a gente aumenta a vitamina C, melatonina, enfim, o que for necessário. E tem outras formas de usar o visco. Quais são as outras formas que a gente tem, além da venosa e subcutânea? Então, as vias mais estudadas, né, são a subcutânea, endovenosa, intratumoral, é uma outra forma. Na prática, isso eu nunca vi estudo científico, mas eu uso também transdérmico, né, eu mando manipular o mesmo visco injetável para via transdérmica, nasal, né, eu utilizo também em alguns pacientes. A gente pode usar via oral, existe a tintura mãe, fitoterapia, existem homeopáticos do visco, e outra opção que eu já vi várias vezes médicos lá na Europa fazendo, é usar via oral a própria ampola que é utilizada na injeção. Essas são as formas do uso. E também tem uma outra forma que é o chá. Aqui no Brasil a gente não acha, mas lá em farmácias na Alemanha, na Suíça, na Áustria, a gente encontra que legal. sachês ou a planta em si para a gente fazer infusão. Interessante usar o chá para colo irritável ou doenças autoimunes intestinais? Não tenho prática nenhuma com o chá. Eu já comprei, já tomei várias vezes, mas nunca vi nenhum médico prescrevendo, nunca vi ninguém usando. Fiquei curiosa, eu também nunca vi. Muito legal. Talvez sim, faz sentido.
faz sentido. Né? Em dose baixa, sei lá, no câncer de intestino também. Embora a gente saiba que o câncer não é só local, o câncer é uma doença sistêmica, que é um outro erro que as pessoas confundem um pouquinho. Se a gente tem um câncer no dedinho do pé, o câncer é no corpo todo. Os desequilíbrios estão no corpo todo, né? O sistema imunológico, ele é geral. Então, a gente tem que olhar para o paciente como um todo e não olhar só aquele pedacinho de carne que está com o tumorzinho ali, né? Acho que essa é uma outra coisa que as pessoas esquecem de olhar. Que o ser humano estava há anos sem dormir direito, trabalhando, dando plantão sem dormir, comendo hambúrguer no plantão, né? Seja no hospital, seja de vigia, né? Seja no jornal, seja numa montadora de carro, sem dormir há anos, estressado, com o chefe bravo, né? Aí comendo lixo, aí pré-diabético. Aí começa, né, gente? Aí fica sedentário. Começa a bagunça. Aí morre alguém da família e vem o estresse. Pronto. Separa, acaba o namoro, vem o câncer. Então o Covid da vida aí também, que aumentou muito esses diagnósticos. Então, tem toda uma história de terreno biológico, né? Acho que é importante a gente falar do terreno biológico. Sempre que a gente fala qualquer coisa relacionada a câncer, né, Micael? Como você vê na medicina antroposófica essa visão do terreno biológico, onde vai aparecer o câncer? Tem alguma visão diferente ou é parecido com o que a gente tem, assim? Na medicina antroposófica é dito muito sobre aspectos sutis do ser humano. Então, como eu falei, né, esse predomínio do polo neurosensorial. Então, é o que você falou, é um camarada estressado, ele não vivencia o corpo dele. Né? O vivenciar o corpo seria mais algo do polo metabólico, um indivíduo que está fazendo exercício físico, que está sentindo emoções até boas. No caso do câncer, não. É um paciente estressado, pensando muito, não dorme bem, e é um paciente frio. Uma das características do polo neurosensorial é a ausência de calor, é o frio. E aí a gente vai buscar sempre o contrário para achar o equilíbrio. Entendi. Eu acho, gente, que vocês veem que vários tipos de medicina tem essa concepção, né? Ó, a medicina chinesa tem vários suplementos interessantíssimos no câncer, a Ayurveda também tem, a antroposofia tem coisas legais, e a própria medicina tradicional, se a gente buscar, a gente acha, né? Muita coisa. Lembra que as pessoas não buscam, né? Então, se você está a fim de prevenir câncer, cara, você tem que começar no seu estilo de vida. Se você quer diminuir as chances de ter um câncer grave, você que tem uma genética violenta, comece a mudar o seu estilo de vida. Talvez suplemente algumas coisas, né? E se você já está com câncer, ainda dá tempo de você mudar o seu estilo de vida. Ainda dá tempo de você melhorar o seu terreno biológico para você buscar a cura ou a estabilização. Porque essa é uma última coisa que eu queria te perguntar. Muitas pessoas com câncer estágio 3 e 4, elas ficam nessa pressa de desaparecimento de tumor ou redução de lesão de um mês para o outro. E o que eu vejo na literatura, com o tratamento com protocolo com alfa-lipóico, naltrexona, hidroxicitrato, muitas vezes são de uma ressonância para outra, o tumor não cresceu. Já foi uma vitória. Da outra também não. Depois de uns 6 meses, o tumor começou a reduzir. E aí teve caso na literatura de sumir, massa sumir mesmo, depois de um ano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com relação a isso, de alinhar a expectativa com o paciente. Esses pacientes estágio 3 e 4, que é um tumor que já tem metástases à distância, se os pacientes eles sempre querem que desapareça de um dia para o outro. E como que é a visão da antroposofia, como que é a sua experiência clínica com o visco, com o tratamento integrativo de câncer, né, que você faz, não é só o visco, que eu sei, a gente é muito parecido, né? Como você enxerga isso? É importante essa palavra ali, a expectativa, isso é muito importante. Então, o médico, ele tem o dever de trazer esperança para o paciente, mas sem trazer ilusão de alguma coisa impossível. Então, na prática, eu falo que a gente não é Deus para saber o que vai acontecer. Eu falo que eu não sou vidente para ver o que vai acontecer. Então, só que a gente tem que trazer a esperança. Por quê? Só do paciente ter esperança, esse já foi um primeiro remédio que você ofereceu para ele. Então, assim, é comum o paciente, eu atender pacientes que já estão em quimioterapia e radioterapia, com cirurgia marcada. Eles vêm, assim, emocionalmente arrasados para o meu consultório. Eles chegam cabisbaixo, pálidos, falando baixo. E até hoje eu consegui fazer com que quase todos eles saíssem do meu consultório coradinhos, de cabeça e pé, com vontade de viver e vontade de lutar, porque é uma luta. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Só que é possível. A gente tem que trazer essa mentalidade da possibilidade.
essa mentalidade, igual você falou do pensamento positivo, a gente tem que trazer isso para ele no consultório. Se o médico ele se basear apenas na técnica, apenas na ciência do visco, da melatonina, de tudo que a gente conversou agora, e não trouxer o lado humano, o poder da mente, a gente também vai fracassar. A gente vai fracassar, porque existe também, além de tudo, efeito placebo. A gente tem que trabalhar com o efeito placebo, porque ele existe. E a gente vai julgar a favor. Em contrapartida, a gente sabe que existe muito o uso do efeito nocebo, que é o efeito maléfico do que o paciente acredita de uma determinada doença. Então, por exemplo, o paciente ele descobriu que está com câncer X e o médico falou que vai começar a quimioterapia, mas aí o médico às vezes fala, com essa quimioterapia você vai ter náusea, você vai ter fadiga, você vai cair cabelo, e assim, ele sai do consultório já enjoado, com todos os sinais e sintomas que o médico falou, enjoado. Ele já sai fadigado e pálido daquele consultório. Então assim, o médico está errado? Tá. Ele está errado porque ele tem que informar sim, ele não tem que esconder nada do paciente, mas o modo de trazer essa verdade, ele tem que ser modulado pelo profissional de saúde. Eu tenho certeza que o paciente com câncer entra no seu consultório, ele entra um e sai outro. Ali já é remédio, a nossa consulta é terapêutica. Então o médico ele tem que trabalhar com o poder da fala, com o poder da palavra. Isso é muito poderoso. Eu vou te dar um exemplo que eu vivenciei ano passado, que deixou a mim e a minha equipe toda muito chateado. Uma paciente com câncer de intestino, com várias metástases em coluna vertebral paraplégica, por conta de algumas metástases. A primeira consulta, ela saiu super animada e tal, enfim, resultado, em 2 meses ela voltou a andar. As metástases ali que impediam a medula de passar, diminuíram. E foi melhorando, os tumores foram regredindo no tratamento comigo, com um oncologista, sempre. Até um ponto que ela foi num outro oncologista, apareceu um tumor novo, sendo que todos os outros estavam diminuindo, e o oncologista novo falou, você vai morrer. Nossa. Não tem mais nada para fazer. Esse oncologista novo falou, e isso baseado em um tumor novo, mas esqueceu, teve enfim, não avaliou que o restante estava melhorando. Displicência. A paciente morreu. 15 dias ela morreu. 15 dias. E ela chegou para mim e falou, vou morrer, morreu. E ela chegou para mim e falou, o médico falou que eu vou morrer, não tem mais nada para fazer. E ali eu tentei conversar, liguei para ela várias vezes, não consegui. Ela colocou no coração dela aquela palavra do médico que ela vai morrer e não tinha mais o que fazer, que tinha um tumor novo. Não teve verdade para falar. O contrário, efeito nocebo. Efeito nocebo. Não, e às vezes o paciente já passou, por exemplo, eu tenho uma paciente minha com câncer de pulmão, né, que era metastática, ela não andava de dor, muito cansaço, péssimas. Só com a dieta já melhorou a fadiga, aí começou a suplementação, foi só melhorando. E aí os tumores começaram a regredir. Até hoje, então assim, ela falou, nossa, todo mundo estava na minha quimio morreu, menos eu. Na salinha, né? Eu falei, nossa, então aí o médico falou que estava muito acima do esperado, ela estava indo muito bem. E aí todas as lesões estáveis, apareceu uma lesãozinha nova, mas é justamente isso, é só uma lesãozinha nova, todas as outras poderiam ter crescido, mas não é, porque o tumor, a metástase é diferente do tumor primário. E às vezes aparece uma metástase que sofre uma mutação, é uma desgarrada, sem vergonha. Aí a gente vai lá e muda alguma coisa. Muda um protocolo, o oncologista muda um remédio, a gente muda daqui, muda dali, e vamos torcendo, e vamos segurando, né? Agora, pode ser que ela responda e depois ela reduza? Pode, ela só é diferente, não quer dizer. Ela quer dizer que ela está fugindo ao normal padrão que está respondendo. Então, o que a gente tem que fazer? Fugir também, mudar alguma coisa aqui, mudar alguma coisa ali. Correr atrás, né? E não desistir, jogar tudo pro alto. Olha o tanto que ela conquistou, ela voltou a andar, né? Então, ela está respondendo. Ela tem uma metástase que desgarrou, que sofreu uma mutação e está diferente. Não quer dizer que aquela metástase vai matar ela. Acho que falta isso nas pessoas mesmo. Às vezes um tumor cresce meio centímetro, mas está estável, o paciente está bem, pronto. Isso é o suficiente para derrubar o emocional e o paciente sucumbir. E quando sucumbe mesmo, que aí o sistema imunológico vai embora e o tumor cresce, né? Toma conta. É focar no bom. É focar no bom. E a gente sabe dessa, igual você falou do mindfulness, meditação, a gente sabe do poder da mente. Existe estudo mostrando isso. Um dos estudos que eu li, ele fala de diabetes tipo 1. Autoimune. Então ele fala que a ciência já provou o poder da mente na saúde humana.
Só que ainda hoje é negligenciado pelos profissionais da área de saúde. Totalmente negligenciado. O dia que o médico tiver certeza desse poder, ele nunca vai falar que você não tem mais nada para fazer, que você vai morrer. E se vamos falar a verdade, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai. Só que o médico não sabe. O médico não tem bola de cristal e ele tem que trabalhar com esse primeiro remédio, que é trazer fé, fazer com que esse paciente acredite na melhora dele. O que não é fácil. Não é fácil. Ele está sofrendo, está doendo, está incapaz, está fadigado, igual a gente conversou. Tá esperando um empurrãozinho para cair ou para salvar. Aí você vai dar um tiro de misericórdia. Não, e tem outra coisa. Às vezes o tempo que a pessoa ficar com a família dela é válido. Tem pessoas que vão morrer. É só um mês. Tem pessoas que vão morrer. Aí o prognóstico é 15 dias. Ficou 2 meses com a família a mais, tem família que agradece, sabe? Porque qualquer tempo com as pessoas que você ama é alguma coisa. Tem drogas que vão para o mercado que aumentam a sobrevida em 2 meses, custa 60 mil cada ampola. O oncologista vende isso como a cura, né? Fala, não, esse aqui é um remédio novo, tal, vai dar certo, sei lá. E assim, os estudos mostram pouco benefício, né? E eles estão aí, eles são vendidos como uma grande promessa. E aí a gente sabe que tem não sei se você estava no último congresso da longevidade, o Thierry deu uma aula sobre os centenários e realmente o poder da mente, e tem um estudo com pacientes oncológicos, que eles dividiram em 2 grupos. O grupo que falava que não ia morrer de jeito nenhum e que fazia planos, e que não, que eu tô com meu netinho, vou numa formatura de não sei quem, né? E vou fritar esse tumor, e o outro grupo que falava assim, não, vou morrer. O grupo que tinha pensamento positivo, que fazia planos, ele teve uma mortalidade de 30% menor. Olha só. Viveu muito mais tempo. E teve gente até que curou, a taxa de cura foi maior. Mostrando que, é um estudo observacional, é um estudo observacional, mas 30% é uma coisa muito grande. Então, vamos lá. Vale a pena, é uma coisa que é tão simples de fazer, gente, mudar o mindset, né? Não é caro, é democrático, qualquer um pode fazer, em qualquer lugar, igual jejum, né? É democrático, mas de graça. Pensar positivo não faz mal a ninguém, pelo contrário. Então, fizeram esse estudo com o paciente oncológico, eu achei sensacional. Eu falo com o meu paciente, se você for derrotado agora no seu pensamento, você já perdeu. Em qualquer momento que você mudar o mindset para um vencedor, para alguém que vai ficar com a sua família, e fizer planos e correr atrás, é garantia de alguma coisa? Não é, mas é uma ajuda. Não tem nada garantido. Igual eu estava falando do paciente que saiu do consultório do médico, já sofrendo por tudo que vai acontecer, e aí toda vez que ele vai fazer a quimioterapia, é reforçado negativamente tudo isso, porque ele está olhando a quimioterapia e pensando, isso vai me matar, isso vai deixar o cabelo cair, sendo que, igual quando eu atendo, eu falo, olha para a quimioterapia, fala, olha, isso aqui está me salvando, isso aqui está matando a minha célula do câncer. Quando vem aqui para a clínica fazer o visco, a mesma coisa, vamos pensar positivo. Enxerga o remedinho lá na célula tumoral, explodindo ela. Enxerga, visualiza isso, frita, eu falo isso com meus pacientes, vamos fritar esse tumor. E as pessoas hoje estão com medo de fazer quimioterapia por causa dessas coisas, e muitas pessoas estão negando um tratamento oncológico e fazendo só práticas complementares. Eu falo com ela, faça tudo o que você puder. Não negligencie um tratamento oncológico. O tratamento oncológico é muito importante. Ele tem a evidência dele na literatura. E nenhum tratamento sozinho faz verão. Nenhum oncológico. A única coisa que resolve, olha, lá é a cirurgia no início, que tira tudo. Mesmo assim, se você não cuidar do seu terreno biológico, eu tenho pacientes que já tiveram 4 tipos de cânceres diferentes, em lugares diferentes. Então, não é garantido que você nunca vai ter outro câncer, né? Mas não abram mão, sabe, de tratamentos por medo. Tem gente que fala assim, não, que a quimioterapia é que mata o paciente. E eu falo assim, olha, não, vamos no oncologista conversar, vamos. Eu sempre falo isso, eu encaminho para o onco, falo, vamos fazer junto, vamos trabalhar junto com o oncologista. Não vamos fazer só suplementação e dieta. Câncer é uma doença braba. Câncer metastático não responde nem a quimio sozinho, eles fazem quimio, imuno, rádio. Não vai dar tempo. Os tratamentos complementares de mudança de terreno biológico, dieta, estresse, sono, suplementações, demoram um pouco mais. Então, não é uma coisa que você vai ver uma regressão de tumor, às vezes, em 2 meses. Às vezes a gente vê, mas às vezes não vê. É uma coisa que demora mais tempo. E a quimioterapia te ajuda a ganhar tempo. Então, eu acho que é importante fazer as coisas juntas e não achar que a medicina integrativa vai resolver de um dia para o outro. Você não construiu um terreno biológico todo ruim, né?
ao longo de todos esses anos, foi anos. Não é de um dia para o outro que uma dieta vai te salvar. É assim. Sim. Né? A gente dá condições para o seu corpo responder melhor ao tratamento. Acho que isso é importante que as pessoas entendam. Né? Que as pessoas vêm para mim, eu vou tratar com a Janaína. Eu não sou oncologista, eu sou endócrino, metabologista. Eu quero ajudar o seu corpo a responder melhor ao seu tratamento oncológico. É importante que você tenha um oncologista. Eu sempre falo isso. Sou contra se a pessoa largar tudo. Eu respeito a opção da pessoa, mas eu sou contra. Eu acho que a gente tem que fazer tudo o que a gente tem em mãos. Por isso que eu não nego nenhuma medicina, né? Eu acho que não existe uma medicina melhor que a outra. Eu acho que tudo é complementar. São complementares. São complementares, Sempre essa é a minha fala também. Então tá, tem alguma... tem só a última coisa que a gente não comentou. Tem alguns estudos para a CIT, que é uma coisa tão chata no câncer e derrame pleural que não melhora, com Viscum. Queria que você falasse só a última coisa sobre isso, que são coisas difíceis, de difícil manejo. Muitas vezes os cirurgiões que drenam não sabem o que fazer, porque todo dia tem que drenar o paciente com a CIT, que é aquele água na barriga, né, que vem da carcinomatose peritoneal, ou na pleura. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu vi alguns estudos muito legais sobre isso. Na prática eu tive poucos pacientes, mas alguns eu acompanhei lá em São Paulo. E na equipe tinham médicos, cirurgiões, enfim, era uma equipe grande nessa clínica que eu trabalhei. E a gente fazia a aplicação até intrapleural, a gente já fazia a coleta do líquido da CIT e colocava o visco no lugar. E põe o visco no lugar. E aí você devolve o visco, tipo, ele puro ou você dilui em soro? Tanto faz. A gente fez das duas formas. Entendi. Mas tem pouca experiência para falar qual que é melhor. Eu vi na literatura você fazer a toracocentese e colocar 20 miligramas de visco, mas eu acho que eles diluíram em 100 de soro, alguma coisa assim, para poder espalhar melhor, né? E aí melhorou, né? Melhora e não recoleciona mais, ou recoleciona com menor, com intervalos bem maiores, né? Melhora muito a qualidade de vida dos pacientes, né? Muito, muito. E isso é estudo em humanos, tá, pessoal? São relatos de caso. Mas é uma coisa bem dramática, assim. Só quem já teve paciente oncológico que fica juntando água, que sabe como é. Não é fácil. Para o paciente é muito chato. O paciente vira uma peneirinha, depois começa a vazar líquido, né? Então, você ter uma opção, uma tentativa, sempre é válido. Então, eu achei legal a gente falar disso só para ficar registrado. É uma opção segura. É seguro, É uma opção segura que vai trazer benefício. Que pode, vamos falar a verdade, pode trazer muito benefício. Pode trazer muito benefício. Pelo menos os estudos que a gente viu publicados são interessantes, né? São. Mais alguma coisa, Miguel, que você gostaria de falar sobre Viscum para esse povo todo que está aqui nos ouvindo? Não, a gente conseguiu dar um voo rasante muito bonito sobre tudo isso. Essa tem questão, muito, igual você falou, tem muitos detalhes, mas acredito que as pessoas já tiveram uma ideia. Essa questão para desmistificar do Viscum M para tal câncer, A para tal câncer, P para tal câncer, tem um monte de letra, tá, gente? Tem A, P, M, 1 miligrama, 5, 10, o outro é QU, D1, D2, então a classificação é bem complexa, não tem como a gente ficar ensinando para vocês, só um curso mesmo com o Mikael. E assim, de qualquer forma, só o médico prescreve, então vocês têm que ir no médico. Mas só para você falar se realmente tem essa questão M para mama, né? A para tireoide, tem essas questões ou não? Então, tem várias formas de fazer escolha do Viscum para os pacientes. Existe a forma filosófica, né? Isso é mais filosofia antroposófica. Então, segundo a filosofia, por exemplo, igual você falou, o M vai ser indicado para mama, o P para homem. Mas na prática a gente não tem tanto estudo assim para falar com tanta certeza qual tipo vai ser usado em qual paciente. O que eu trabalho é avaliando a quantidade de viscuntoxina e visconlectina do produto. E aí fazendo a escolha. Então, por exemplo, é um paciente muito debilitado, se eu quiser mais visconlectina, eu vou colocar menos. E assim vou avaliando a necessidade de aumento dessa substância. Então, por exemplo, o P tem mais do que o M, que tem mais do que o A com relação à lectina. E assim, eu prefiro fazer uma avaliação mais objetiva, ao invés de fazer uma avaliação filosófica do uso do visco. Então tá, que é porque a gente vê muito isso, né? Nos cursinhos de gaveta, né? Tem toda uma prescrição já copy-paste, né? Inclusive de que vai, volta, mexe, vai subindo, não sei o quê, desce, dá a volta. Dá um pulinho, então ele fica assim, gente, tem que ser individualizado, né? Visco tem que realmente. Ser, não é tão fácil assim, não. Porque antes de eu conversar com o Mikael, eu futuquei, né? A gente acha, né? Ganha um monte de aulinha no WhatsApp. Aí você olha assim, esse negócio não tá me cheirando ser tão simples assim. Esse negócio é muito mais complexo que isso.
Aí eu falei, você não. tá vendo. Eu falei, não, vou estudar mais. Chamei Micael, falei, Micael, isso aqui não vai rolar desses cursinhos aqui, eu quero realmente aprofundar nisso. E a gente vê que faz diferença, né? Então, procurem médicos que têm experiência, né? Então, se as pessoas quiserem te achar, Micael, onde que elas vão te achar? Então, em redes sociais eu estou presente com maior intensidade no Instagram, @Dr. Micael Marques. Nós vamos colocar na descrição do vídeo aqui, tá, produção? O Instagram dele. E você está em E Juiz o da de clínica, Fora, né? Instituto Líbano. Instituto Olíbano, em Juiz de Fora, onde ele Olíbano. atende com a Jéssica Tilly, a esposa dele, linda, sensacional, doce de pessoa. Eu fiz um podcast com ela, especialista aí em doenças neuro. Ela é neuro, né? Mas Ela é muito, neuro. muito boa também, com muita mão com cannabis, com doenças neurodegenerativas, né? Assim, espetacular. Então, é um lugar que, assim, eu ainda quero ir aí conhecer. Quero vai ser um muito, prazer. porque eu tenho certeza que é um lugar de muita luz, que eu vou me sentir muito bem. Que, assim, eu quando eu entro nos lugares, eu sinto bem ou mal, né? Eu tenho certeza que lá eu vou me sentir muito bem. Então, espero poder ir visitar vocês, ainda nessa vida, em breve. Vai ser uma honra receber você aqui. Então tá, gente, Micael, obrigado pela muito oportunidade, obrigado. adorei. Espero que as pessoas gostem do conteúdo e qualquer questão podem me enviar mensagem também. Dentro do possível, né? Porque às vezes o volume é muito grande de mensagens. Eu tento responder todo mundo. As pessoas vão deixar dúvidas aqui no vídeo. Aí de vez em quando você pode entrar aqui uma vez por semana e responder. Eles têm interagido bastante, tá, Micael? Assim, depois que a gente grava, né? As pessoas entram, elas perguntam muita coisa, aí você pode vir aqui dar umas respondidas, que aí já fica, assim, uma dúvida respondida, isso ajuda muita gente, né? Lembrem-se, pessoal, que isso não é uma consulta médica e que ele não vai fazer consultas médicas aqui. Então, sempre dúvidas genéricas, quem quiser a opinião dele sobre um caso específico, marca a consulta com ele, vai lá em Juiz de Fora, tá? Eu estou em Belo Horizonte, então assim, mas você atende online também, né, Micael? Atendo. Hoje, metade ou um pouco mais da metade dos pacientes são online. Eu atendo um quarto, não, eu atendo, acho que quase metade online também, cara. Nossa, né? Muita gente online. Muita gente. Muita gente online. Mas a gente gosta mesmo de pegar vocês, tá? Então, você dá um jeito de vir, vocês viram que presencial é melhor. Presencial. Dá um jeitinho de ir na clínica, porque às vezes começa fazendo toda semana na veia, depois você pode se passar também, né, Micael? Então, às vezes a pessoa, mas eu vou ficar 6 meses em toda semana. Não, você vai lá. Não, tudo personalizado, até isso. O paciente quer tratar aqui com injeção, mas é longe. Tem paciente que vem uma vez por mês. É ideal? Não, mas é o possível, e muitas vezes é o que é necessário. E qualquer visco é bom, né? Qualquer pouquinho que você conseguir fazer é bom. Olha, sim, com certeza. Então tá, gente, muito, muito obrigado. Eu espero que vocês gostem. A gente regravou esse aqui, porque estava ruim o primeiro não ficou tão boa a qualidade do som, mas eu achei que esse podcast ficou até melhor, porque a gente conseguiu cobrir tudo, você não achou? Ficou, a gente abrangeu mais o conteúdo. Eu acho que ficou mais setorizadinho, acho que agora vocês vão entender mais ainda. Por favor, assinem o canal, curtam esse vídeo se vocês gostaram e multipliquem o conhecimento, façam esse vídeo chegar a todo paciente oncológico ou que tenha medo de ter câncer ou que já está com câncer, para que eles tenham acesso à informação. E médicos também, tá bom? Então, muito obrigada, Micael. Obrigado você. Um abraço, pessoal. Até mais.